E aí pessoal, tudo bom? Agora a gente vai fazer um test drive na nova Duster 2021 e eu vou contar para vocês como é que o carro se comporta num circuito mais ou menos urbano, com estradas com alguns buracos e um pouco um certo trânsito, tá bom? Continue acompanhando aí que vocês vão ter boas informações, inclusive da parte mecânica, como vocês vão ver daqui a pouco. Não percam que tem várias dicas de mecânica, de manutenção em relação a esse carro aqui, mostrando como que ele vai se comportar no presente e no futuro com relação à manutenção dele, se ele apresenta dificuldades, se ele tem uma manutenção pensada ou não para o reparador, para gastar pouco tempo de mão de obra, se o acesso aos componentes é fácil ou não. Então não perca, muita informação de qualidade para você. Então gente, a gente está a bordo da nova Duster 2021, aqui no modelo top de linha, que é a Iconic. E a gente vai passar agora algumas impressões de comportamento. A primeira coisa que chama atenção em relação ao modelo anterior é a nova direção elétrica. Primeiro, como eu falei no outro vídeo, ela consegue filtrar muito mais digamos assim, as imperfeições do piso, né? Porque eu estava falando que a direção, a hidráulica, ela tem uma pequena desvantagem em relação à elétrica, porque, por exemplo, o motor elétrico que age na direção, ele filtra. Não tem quando você passa em rua de paralelepípedo, buraco assim, você sente o tranquinho no volante assim? Então a da direção elétrica ela amortece até esse tipo de irregularidade no asfalto. Então você sente mais conforto em rodar, parece que o carro, a sensação que te passa é que o carro é mais robusto, digamos assim, porque você sente ele mais firme, a direção não fica chacoalhando. Fora isso, a gente dá pra sentir que ele ficou bem silencioso também, uma condução de estrada que a gente está a 100 km por hora. E a primeira sensação de um carro silencioso é que a impressão que dá é que você está mais devagar do que realmente está. Então a gente está a 100 por hora e dá a impressão que está a menos, pelo fato do silêncio. Você não ouve muito barulho de vento, muito barulho de rodagem. A gente está rodando num piso molhado aqui, inclusive, e você não ouve muito o chiado da água dos pneus. É bem isolado nesse sentido. Câmbio CVT sempre bastante suave. Mudança de direção bem tranquila, a direção parece bastante direta. Tem estabilidade grande. Tem um controle bom de estabilidade. Uma olhada, ela passa uma boa segurança assim em curva. Não é aquele carro que fica balançando e molenga, digamos assim, né? Ele tem sistema de frenagem. Aquele de ajuda. Quando você freia, ele automaticamente recarrega a bateria do veículo. Ah, sim. Eu falei isso Falou no outro? eu falei no vídeo que eu fiz da mecânica. Ah, tá. Entendeu? Que o alternador dele é inteligente, que ele só é acionado na hora que você freia, pra recuperar a energia. Recuperando a energia da bateria. Exato. Até a questão de isolamento, mesmo quando você exige mais do motor, você não ouve muito o ruído. O motor ele é bem abafado nesse sentido. Ah, uma correção que eu falei no outro vídeo, que eu falei errado. Como não tem aquelas paletas atrás do volante aqui, aí eu falei até que não tinha a simulação de marcha, mas ele tem, só que é na alavanca. Entendeu? Só uma correção. Se você tem que jogar para esquerda, Joga né? pra esquerda. Joga para esquerda. Tá na marcha C já. Ah, não, é porque para trás. É justo. Já tá. Para frente você reduz. Isso aí. Aham, para ultrapassagem. Ele vai embora. Beleza, você joga para direita.
Então é um carro que, se você for fazer uma viagem com ele, vai ser bem confortável. Tanto o banco ficou mais confortável, né? Ficou mais em relação ao modelo anterior, bem anatômico, e a posição de pilotagem, assim, você não cansa muito com o tempo de viagem. Vai passar aqui, ó. Passou em uma regularidadezinha, ele não joga para lado nenhum, fica bem firme. Ó, ele já aplica um freio motor, tá? A gente tá numa descida e eu soltei o pé do acelerador e prestei atenção no conta-giros ali, e ele dá uma seguradinha no freio motor. Ó, é muito bom pra você, numa descida de serra, por exemplo, você manter o carro mais controlado. Então você não precisa ficar acionando o modo manual, reduzindo manualmente, ele já tem essa inteligência de fazer isso sozinho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mecânica da nova Renault Duster, do motor 1.6 16 válvulas em específico. A gente pode começar falando o seguinte: uma das facilidades é a ausência de correia dentada. A gente tem aqui uma corrente de distribuição e ela dura por toda a vida útil do motor. Depois a gente tem uma facilidade aqui em durabilidade, que é a tampa de válvulas. Toda essa parte de cima aqui do motor, ela é em alumínio, assim como o cabeçote e todo o bloco. Ou seja, com o bloco em alumínio, cabeçote e tampa, todos do mesmo material, você tem, ao mesmo tempo que você tem leveza, você elimina basicamente os problemas que podem surgir no futuro em carros que tem essa tampa aqui de plástico, com algum tipo de vazamento mais precoce, por causa de deformação, né, pela diferença de material entre o plástico e o alumínio. Ele pode com o tempo se deformar e causar algum tipo de vazamento. Depois, fora isso, a gente tem um cofre do motor que é bastante amplo, tem bastante espaço para trabalhar, é bastante organizado e bem pensado. Manutenção corriqueira, isso é muito fácil. Você tem aqui a vareta de medição do óleo do motor, aqui embaixo a vareta de óleo do câmbio. Poucos carros têm uma vareta de medição do nível de óleo do câmbio, aqui a gente tem. Depois a parte de admissão, fazer limpeza do corpo de borboleta é fácil, tá aqui, só desparafusar aquela abraçadeira. Troca de filtro de ar, facílimo, um dos mais fáceis que eu já vi. Ó, com uma mão você consegue tirar esse elemento aqui filtrante praticamente. Uma mão você tira e ele veda bem, encaixa e veda bem. Não precisa tirar nenhum tipo de parafuso, desmontar nada, tá tudo fácil. Fluido de arrefecimento tá aqui, também de fácil acesso. Velas, elas estão parcialmente cobertas pelo coletor de admissão, só que essas velas elas são de irídio, ou seja, você vai trocar elas lá para os 100 mil quilômetros. É uma manutenção muito espaçada, então é uma questão que não atrapalha, digamos assim. No mais, mesmo quando chegar a hora de lá para os 100 mil quilômetros de trocar as velas de ignição, tem parafusos, um parafuso aqui, parafusos ali de fixação, aqui tudo engate rápido, aqui tira. Esse coletor aqui ele sai fácil, não é nada de demorado e que requer muitas horas de trabalho. Depois, o módulo do ABS, controle de estabilidade, está bem protegido ali por essa manta térmica e acústica, facilitando aí a preservação durante o tempo do componente. Fluido de freio tá aqui, fácil acesso também. Bobinas todas elas são individuais, entendeu? Aqui a gente tem um reservatório de
colocar reabastecimento do óleo. Parte elétrica do carro, a gente tem uma questão bem interessante aqui de organização do cabeamento. Aqui, ó, com a mão também você tira essa proteção plástica, tá vendo? Aqui a gente tem aqui o cabo de energia que vai para o alternador, para o motor de arranque. Esse aqui vem do alternador para recarregar a bateria, e esses aqui já são para alimentar a central de fusíveis e relés e o módulo do motor. Bem protegido, capinha, encaixa facilmente. Nesse polo aqui a gente tem um pequeno módulozinho de controle de carga da bateria, fácil acesso também. O módulo está numa posição bem elevada, não corre risco de ele ser molhado com facilidade. Aqui parte de fusíveis também bem protegida. Aqui, ó, tem um degrau aqui para além dessa proteção aqui. E é isso, basicamente esse carro aqui tem uma parte mecânica muito bem pensada para facilitar a manutenção e reduzir horas de trabalho, digamos assim. A parte da admissão na grade, ela vem aberta só nessa parte embaixo aqui. Também por uma questão aerodinâmica, melhorar consumo, só é aberta onde serve. A admissão vem por aqui, bem alta, para não correr risco, né, de admitir água em alagamentos. E não que você deva passar em alagamento com o carro, mas é uma questão de você conseguir passar em algo um pouco mais, de uma água um pouco mais alta, sem correr nenhum risco. Admissão entra aqui, filtro de ar, como eu falei, fácil de operar. Aqui tudo braçadeira de fácil acesso, com o botão de parafuso comum. Aqui a gente tem, ó, esse aqui vem lá do canister. Para que serve isso aqui? O canister fica lá embaixo, aquela peça lá, ó. Ele pega os vapores que vêm de gasolina ou de álcool que vem do tanque, ao invés de jogar para a atmosfera, ele passa e tem uma eletroválvula, abre e bota para queimar o vapor de gasolina ou de álcool em determinadas situações, que é a central do motor que determina. Esse aqui provavelmente é um sensor de pressão de ar, ou sensor de temperatura, ou um sensor híbrido, que é os dois. Aqui temos só um ressonador, temos dois ressonadores, um aqui e um outro aqui em cima. Então esse tipo de ressonador ele tira alguns barulhos na aceleração do carro, algumas ressonâncias, digamos assim. Para economia de combustível também, esse alternador aqui, ele é um alternador pilotado, ou seja, ele tem um sistema que na aceleração do carro ele fica livre, ele não carrega a bateria para não pesar em cima do motor e você garantir um melhor consumo. E na hora de uma frenagem, de uma desaceleração, a central comanda ele e ele passa a gerar peso em cima do motor, ajudando no freio motor, economizando até freio e carregando a bateria quando você não está acelerando, não. Quando você precisa desacelerar, aí ele vai efetuar a carga da bateria, e quando estiver acelerando, ele vai ficar leve e livre de carga e vai ajudar no consumo e na aceleração do motor. Lembrando que essa bateria aqui é a bateria EFB, que é a bateria para o sistema start-stop, que inclusive você consegue desligar pelo painel. E no resto, uma coisa bem positiva aqui, ó, para manutenção futura, toda a carcaça da válvula termostática. Lembrando, a válvula termostática, essa aqui, ó, é uma válvula que serve para manter a temperatura do motor numa condição ideal de funcionamento. O motor ele não pode trabalhar nem quente demais e nem frio demais. Então a engenharia ela desenvolve uma válvula que ela controla a passagem de ar para o radiador, liberando ou fechando esse fluxo. E essa válvula é toda de alumínio, a carcaça dela.
Geralmente essas válvulas são de plástico, como a tampa de válvula é a mesma coisa, ela pode causar vazamento precoce por deformação se ela for de plástico. Outro detalhezinho também de modernidade, o eletroventilador do motor, ele funciona através de um módulo de pulso PWM, ou seja, ele não tem mais resistência. Explicando basicamente, as velocidades do radiador nos modelos mais antigos, eles são definidos por uma resistência que quebra a corrente elétrica que vai para o motor elétrico do eletroventilador. Só que essa resistência, ela gera calor, essa resistência ela gera uma perda de energia, ou seja, o carro vai estar mandando 12 volts, essa resistência vai quebrar essa voltagem para o ventilador trabalhar em baixa velocidade, só que essa energia vai ser dispersada em forma de calor. E isso é uma forma de desperdiçar energia e consumo de combustível. Através desse módulo PWM, o módulo de comando do motor comanda esse módulo e o módulo comanda o eletroventilador. Como? Através de pulsos. Ao invés de você mandar 12 volts e essa corrente ser quebrada, você manda vários pulsos de 12 volts intermitentes. Se você quer uma baixa velocidade, você vai mudar pulsos mais espaçados. É como se você pegasse uma roda e desse várias giradas assim, ó, devagarzinho, com a mesma força. Se você quer que ela vá mais rápido, você aplica a mesma força, só que mais vezes, girando tipo uma roda de bicicleta, né, como se fosse. É o mesmo esquema desse tipo de módulo que comanda através de PWM e comanda vários sensores, vários atuadores. Sensores não, atuadores. Então você tem uma facilidade em economia de energia e de controle mais eficaz também do eletroventilador, que ele passa a não ter só uma ou duas ou três velocidades, ele passa a ter uma velocidade variável dependendo do pulso que a central eletrônica comanda e da demanda de arrefecimento do motor. Tirando isso, só fazendo uma visão geral, o que temos aqui é uma facilidade geral de manutenção. Tudo que é de manutenção corriqueira está bem à vista, está fácil de chegar, do operador chegar e realizar o reparo, e basicamente é bem organizado e com bastante espaço. Isso que dá para falar do motor por agora. Lembrando, esse motor ele é moderno, no sentido ele tem duplo comando de válvulas variável, ele tem uma gestão de energia através do alternador inteligente, e basicamente é isso. Ele não tem umas tecnologias sofisticadas no sentido de complicar a manutenção, né? Tudo que ele tem já é o que bem consolidado na indústria, são soluções e sistemas que são bem confiáveis. Então a gente já pode decretar que esse motor não vai ser uma fonte de dor de cabeça nem agora nem a longo prazo. Resumindo, houve uma grande evolução na parte de acabamento interno, na parte de conforto de banco, na parte de conforto de ergonomia das coisas. O visual externo do carro ele ficou mais moderno, ele ficou mais contemporâneo. A qualidade de construção do carro está muito legal. Eu reparei, olhando para o lado de fora, todos os vãos entre as chapas, entre as partes móveis, capô, portas, porta-mala, ele está bem construído nesse sentido. Todos os vãos são todos iguais, regulares, qualidade de pintura boa, acabamento melhorou muito. Ele está, digamos assim, no nível entre os melhores, digamos assim, agora da categoria, no sentido de acabamento, sem parafusos aparecendo, tudo forrado, os revestimentos, a qualidade, porta-objetos, rebarba que não tem. Então você tem um acabamento bem executado. Questão de motorização, ela permanece a mesma desse último modelo. Vocês viram agora na avaliação técnica. Ele é uma motorização que
reúne algumas tecnologias para facilitar a vida do mecânico e também das futuras manutenções. Então não é um carro que vai te dar dor de cabeça ou que vai ter custo elevado de manutenção. O motor ele é suficiente para esse carro. Você não vai ter, lógico, um desempenho impressionante, porque o carro ele é grande, é um carro que tem uma altura elevada do chão, então a aerodinâmica dele, por mais que tenha sido aprimorada, é uma aerodinâmica de um SUV grande. Então você vai ter um desempenho razoável que vai te atender na cidade, na estrada. Lógico que você não vai ter aquele desempenho impressionante. Para isso você vai ter que esperar a versão turbinada, que vai vir talvez no final desse ano ou no início do ano que vem. Só que vai ser uma versão de topo, né? Não vai ser uma versão que vai substituir essa aqui. Então você não vai comprar essa e vai ficar com um carro desatualizado. Aquela vai ser uma versão a mais, uma versão extra, com uma motorização 1.3 turbo, aí sim com a cavalaria, que vai te dar um desempenho, vamos dizer assim, relevante. E só que o preço vai ser de uma versão mais cara, né? Então é isso. Basicamente esse foi o que eu achei da nova Renault Duster 2021. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas de mecânica. As pessoas têm gostado bastante desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa o joinha pra gente, já compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho também para você receber as notificações. Procura também no Instagram, Carros com Diego, e segue lá também, que de vez em quando a gente posta alguma coisa, tá bom? Um abraço.